Olá, povo lindo! Sejam todos bem-vindos ao nosso canal Português Sem Mimimi. Eu sou a professora Maria de Lourdes, a professora Povo Lindo de sempre. Hoje nós vamos ter uma aulinha, vamos trabalhar uma teoria de regência verbal. Vamos ver a vinheta da prof e daqui a pouco a gente volta. Bom, se você estiver chegando aqui agora ao nosso canal do YouTube, Português Sem Mimimi, não se esqueça de se inscrever. Se inscreva, acione o sininho para que você seja avisado pelo próprio YouTube toda vez que a prof postar um vídeo aqui, tá bom? Não se esqueça. Também não se esqueça de dar seu like, seu joinha, seu gostei, compartilhar para os seus amigos e no final dessa aula, se você desejar, deixe sua sugestão, se tiver alguma dúvida, escreva que posteriormente responderei para vocês, tá bom? Então vamos para a nossa aula, vamos estudar regência verbal e nominal. E qual a prova que não tem esse assunto? Todos têm. Também não esqueça que nos nossos vídeos anteriores, os últimos, trabalhamos pronome relativo e aí fizemos a teoria e mais 3 vídeos de exercício, sendo os 2 últimos, um da VUNESP e outro da Fundação Carlos Chagas. Tá bom? Então, vamos que vamos? Vamos que vamos! Vamos que vamos trabalhar. Vamos à nossa aula. Vamos trabalhar aqui. Vamos lá. Bom. Maravilha. Então, vamos ao nosso português para concurso, né? Tudo que a gente trabalha aqui no nosso canal é tudo voltado para concurso. Tudo, e sempre com teoria e uma prática. Teoria e prática, às vezes uma teoria e várias práticas, né? São vários organizadores. Muito bem, então vamos lá. Como eu falei, o nosso assunto hoje é regência verbal e regência nominal. Primeira coisa, a gente tem que entender o seguinte, quando a gente fala a palavra regência, regência é o ato, o efeito de reger. Reger, né? É algo que tem ali uma harmonia. Então, tem alguém que pede alguma coisa e eu tenho um complemento a este pedido, tá? Então, isso é regência. É uma relação de dependência. Então, se a regência é uma relação de dependência, essa dependência, povo lindo, pode ser entre termos, né? Entre os termos de uma oração, como pode ser entre as próprias orações de um período. Então, isso é uma regência. O termo rege, o termo pede. E a oração, né, também pede, a oração rege. Bom, então, quando a gente fala regência, principalmente para efeito de muitos enunciados que gostam aí de usar as palavrinhas técnicas, alguns deles, eles vão falar que regência tem termo regente e termo regido. Então, se sua prova, se sua organizadora tem hábito de falar os nomes técnicos, teóricos, né? Ela pode falar isso. Então, o que é um termo regente? O termo regente, povo lindo, vai ser sempre aquele que pede algo. E o termo regido vai ser aquilo que foi pedido, tá? Então, um que pede e outro que foi pedido. Então, por exemplo, se eu tiver aqui no meu termo regente por exemplo, um verbo transitivo direto, como termo regente, eu vou ter aqui no termo regido, ó, lá no outro lado, eu vou ter aqui, ó, no regido, o que é que ele vai pedir? Um objeto direto. Pronto. Então, o verbo transitivo direto é o regente, o objeto direto é o termo regido. Se eu tiver aqui um verbo transitivo indireto, foi ele que vai pedir algo. Aí ele vai pedir algo. O que ele pede? Ele vai pedir aqui um objeto indireto. Ele vai pedir um objeto indireto. Se nesse lado se a gente tiver aqui um
um nome. Peraí, povo lindo. Se eu tiver aqui nesse lado um nome, e esse nome pedir um complemento, então vamos colocar aqui nome. Aí, se esse nome pedir um complemento, nesse lado de cá, nós vamos ter como termo regido um complemento nominal, certo? Então, termo regente é o que pede. Termo regido é aquilo que foi pedido, ok? Então, o que a gente vai ter aqui, ó? Deixa eu pegar aqui essa oração. Ele visou o alvo certo. Então, aqui ele é o sujeito. O verbo visar, no sentido de mirar, ele é verbo transitivo direto. Se ele é verbo transitivo direto, o alvo certo é o objeto direto, né? Então, nesse caso aqui, termo regente, o verbo. Termo regido, o objeto direto. Agora aqui, ó. Ele está apto. Se eu disser aqui, ele é sujeito, está. Se está, porque é o verbo de ligação. Então, apto é a qualidade do sujeito. Não é quem está apto nele. Se fosse ela, está apta. Então, aqui, povo lindo, é o predicativo. É um predicativo do sujeito. Aqui é um predicativo do sujeito. Esse predicativo do sujeito, povo lindo, por sua vez, é um nome. Um nome. Representado por um adjetivo, né? É um nome. E esse nome está pedindo um complemento, porque se eu disser que ele está apto e não colocar o complemento, você vai me perguntar, apto a quê, pró? Apto para quê, prof? Então, povo lindo, o complemento de um nome vai se chamar complemento nominal. Complemento nominal. Joinha? Então, isso é que é regência. E aí você vai dizer assim, mas, prof, esse assunto a gente já estudou. Isso é análise sintática. Isso aí tem a ver, né? Tem ligado verbo, nome. Verdade, gente. A regência tem a ver com o que o verbo pede e o que o nome pede. Então, a regência, quando é uma regência de análise sintática, é analisar o termo. Quando a regência é uma regência que a gente chama sintaxe de concordância, é saber se pede preposição ou não. Por exemplo, ele está apto a algo. Nesse caso aqui, ó, nesse complemento nominal, eu tenho aqui a preposição. Então, eu tenho uma preposição aqui. Maravilha, né? A presença dessa preposição faz com que a minha regência fique correta. Se eu colocasse a preposição de, eu teria a regência incorreta. Se eu não colocasse a preposição incorreta também. Já que ele visou o alvo, esse aqui, se eu colocasse ao alvo, ficaria a regência errada. Então, a regência tem a ver com o emprego ou não de preposição. Já a regência na análise sintática seria o entendimento dos termos, ok? Então, tá aí um pouco de conceito, o que é regência, termo regido e termo regente. O regente é o que pede. O regido é aquele complemento, seja do verbo ou do nome. Joinha? Vamos que vamos? Vamos. Aí, o seguinte, abrindo um pouco mais esse conceito, a gente tem aqui que a relação de subordinação em que o termo, um verbo, né, um substantivo, um adjetivo ou um advérbio. Tá bom? Então, ó, a relação de subordinação é que um termo exige uma preposição. Exige uma preposição. Deixa eu trocar essa cor aqui, povo lindo. Vamos colocar aqui um azulzinho. Exige uma preposição. Se for muito azul, né? Ficou azul com azul. Peraí. A prof não gosta dessas coisas, não, ó. Então, não tá bom esse azul com azul. Vou pegar esse aqui, que é o lilás. Ó, a relação de subordinação em que um termo
exige uma preposição ou não para encabeçar o seu complemento, né? Então, a regência, a relação desse termo. Aí, povo lindo, esse termo aqui que a gente está falando, ele é exatamente um verbo, ou, quando eu digo substantivo, adjetivo, aí eu tenho o quê? A regência nominal. Então, a essa relação de subordinação, eu vou chamar aqui no meu número 1 de regência verbal, e no meu número 2, eu vou chamar de regência nominal. Muito bem. Toda vez que um verbo exigir um complemento obrigatório, com ou sem preposição, tá vendo? Ó, indica a relação que um verbo estabelece com seu complemento, com ou sem preposição. Ai, prof, como assim sem? Ô, povo lindo, se for objeto direto, não tem. Se for objeto indireto, tem. Então, por isso que aqui nós temos com ou sem. Então, aqui nesse caso, falei de regência verbal, tem a ver com verbo. É o verbo que pede, é o verbo que estabelece essa regência com ou sem preposição. Falei de regência nominal, o que vai acontecer agora? É o nome que pede. Esse nome, povo lindo, quando for nome, é o substantivo, adjetivo ou advérbio. Toda vez que você perceber que o nome pede o complemento e é obrigatório para ter sentido, pronto, já vai ser o substantivo, o adjetivo ou o próprio advérbio. Bom, e a isso nós vamos chamar isso de complemento, né? Esse complemento nominal, nesse caso, vai ser com uso obrigatório de preposição. Ou seja, toda vez que for complemento obrigatório de um nome, toda vez tem preposição. E é uma preposição obrigatória, ok? Maravilha? Então, vamos que vamos. Então, aprendemos termo regente, termo regido. Aí já vimos que esse termo regente pode ser verbo, como pode ser nome. E aí, o complemento desse verbo e desse nome vai se chamar de termo regido. E nisso tudo, junto, povo lindo, o mais importante é de saber que a regência, como sintaxe de concordância, tem a ver com emprego ou não, né, aí, de preposição. Joia? Maravilha? Então, vamos que vamos. Aí, o seguinte, quando for verbo, toda vez que o nosso termo regente for verbo, que pode ser verbo tantivo direto, verbo tantivo indireto ou direto indireto, o que a gente vai ter? A gente vai ter objeto direto, sem preposição, objeto indireto com preposição. Quando for o verbo transitivo direto e indireto, a gente já sabe que nós vamos ter os dois, né? Tanto vamos ter o objeto indireto com preposição, como nós vamos ter o objeto indireto, né? O objeto direto sem preposição. Ora, aí eu já sei que esse daqui é o termo regente. Então, o verbo tem a ver com o termo regente. São esses aqui, né? E aqui, quando for nome, também termo regente, né? Nome. Quando for nome, o nome do complemento já é complemento nominal. E coincide, povo lindo, que quando for complemento nominal, toda vez vem acompanhado de preposição obrigatória. Aí a gente já sabe, quando for direto o verbo, complemento do verbo, vai ser sem preposição, e quando for indireto, vai ser com preposição. Então, colocar preposição onde não tem, ou deixar de colocar onde tem, isso é um erro de regência. Joinha? Então, vamos ver aqui, ó. Ele visou o alvo certo. Aqui, nesse caso, essa frase, que a gente já viu lá no início. Aqui, visar no sentido de mirar, é verbo transitivo direto. Bom, se é verbo transitivo direto, o que vai ter automaticamente? Vai ter um objeto direto. E esse objeto direto, ele é sem preposição. Então, aqui está o quê? Correto, né? Porque não tem preposição. Agora, o mesmo verbo, ele visou a um emprego melhor. Nesse caso aqui, povo lindo, esse verbo visar é no sentido de querer, de desejar, de almejar.
Aí ele vai ser toda vez verbo transitivo indireto. E aí eu diria para você que vai ser nesse assunto aqui que a gente vai ter uma tabela de verbos que eu vou apresentar para vocês, apresentar essa tabela, e que a gente vai ter aqueles verbos que têm algumas particularidades que não basta só perguntar. Por exemplo, esse aqui, o verbo visar, eu tenho uma dupla regência, né? No sentido de mirar, ele é verbo transitivo direto. No sentido de desejar, almejar, ele é verbo transitivo direto. Então, quando eu digo ao emprego, isso aqui é o meu objeto indireto. Se você estiver chegando no meu canal agora, hoje, e você não entende de objeto direto, indireto, de verbo transitivo direto e indireto, você pode voltar e ir lá olhar os vídeos. O primeiro vídeo que a prof gravou oficialmente para o canal foi um vídeo dos 5 tipos de verbo. É uma aula de meia hora, você pode assistir, aprender, depois tem os exercícios. É claro, se você quiser continuar, o canal da prof é um curso de português. Eu tenho uma sequência lógica, teórica e de exercício que eu acredito que é o mesmo da minha aula, porque que dá certo o aluno aprende. Então, se você tiver dificuldade, volta lá na primeira aula, vê, aprende para facilitar, uma vez que nós já estudamos isso aqui, tá bom? Então, objeto direto e objeto indireto, só para a gente saber aqui. Só que aqui, no caso, a gente tem a chamada uma dupla regência, um verbo que tem mais que uma regência. Muito bem? Então, aqui nesse caso, esse verbo pede uma preposição e eu tenho que colocar. Se eu não tivesse colocado a preposição aqui, ó, tá vendo? Se eu não tivesse colocado essa preposição aqui, esse verbo estaria, essa frase estaria incorreta. Por outro lado, se eu tivesse colocado uma preposição aqui, essa estaria incorreta, porque enquanto essa não tem, essa tem, ok? Muito bem. Isso é a regência verbal. E quando for a regência nominal, povo lindo, o que é que acontece? Quando for a regência nominal, você vai ter o nome que vai pedir. Então, quando eu digo aqui eles, eu já sei que é sujeito. Era, se eu digo eram, né? Era, do verbo ser, estar, é um verbo de ligação. Mas ele é verbo de ligação, principalmente porque aqui, quando eu digo fiéis aos amigos, isso aqui tudo, povo lindo, fiéis aos amigos, isso aqui tudo está completando ou está caracterizando, está dando atributo ao sujeito. Então, isso aqui se chama predicativo do sujeito. Isso se chama predicativo do sujeito. Bom? Um predicativo sujeito tem como núcleo, de modo geral, um adjetivo. E um adjetivo é um nome. Vendo? É um nome. Esse nome, povo lindo, que é o adjetivo, se eu dissesse assim, eles eram fiéis. Eles eram fiéis. Você iria me perguntar, fiéis a quê? Fiéis a quem? Então, ao amigo é o complemento desse nome. E esse complemento se chama complemento nominal. Ora, então completou o nome, não foi? É obrigatório, com preposição em tudo, não foi? A presença dessa preposição aqui, povo lindo. Tá vendo aqui, ó? A preposição aqui é uma combinação de a preposição mais o artigo. Então, isso aqui é a preposição obrigatória que o nome pediu. Então, aqui é a nossa linda preposição. Se você também não lembra, não sabe de preposição, o que é combinação e contração, a mesma coisa. Lá na a primeira aula do nosso YouTube, nós vamos ter lá predicação, 5 tipos de verbos, dá para você aprender bonitinho, ok? Maravilha? Vamos que vamos. Então, a gente entendeu? Ou é o verbo que pede ou o nome que pede. O importante aqui, na regência, é saber não só a análise sintática, que aí seria uma regência de sintaxe, mas uma regência de concordância, de sintaxe e de concordância, ok? Então, vamos lá? Vamos lá. Agora, povo lindo, eu vou mostrar para vocês, já que eu estava falando até agora sobre
se a regência era na análise sintática ou é na sintaxe de concordância, eu quero que vocês saibam que, como análise sintática, a regência verbal e nominal ela se apresenta da seguinte forma. Já estudamos bastante até aqui, é só você seguir as aulas aí no vídeo, no nosso YouTube, que você vai ver que a prof já ensinou isso aqui tudo. Toda vez que eu falar regência verbal, no sentido de análise sintática, tá vendo? A regência verbal como análise sintática, a gente já estudou, quer ver? A gente já viu aqui, vou chamar isso aqui de número 1.1. O nosso primeiro tipo de verbo foi verbo transitivo direto. Saber que um verbo é transitivo e direto e que ele tem como complemento, povo lindo, um objeto direto, que é sem preposição, isso é a regência verbal no foco da análise sintática. Se eu disser que um verbo, então aqui 1.2, que um verbo é verbo transitivo indireto, e se eu souber que o complemento é um objeto indireto, e agora ele vai ter preposição, isso é uma regência verbal com foco na análise sintática. Se eu disser no meu 1.3 que o meu verbo é um verbo transitivo, direto e indireto, e que por isso os complementos seriam um objeto direto e um objeto indireto, saber disso é uma regência no foco análise sintática. Se eu disser aqui no número 4 que meu verbo é um verbo intransitivo, porque ele não exige complemento, que ele por si só já tem sentido, isso é uma regência com foco da análise sintática. Aqui no nosso 1.5, que são 5 tipos. Ai, prof, eu não sei nada disso. Volta lá na aula, predicação verbal, pode procurar. 5 tipos de verbos, você já vai saber que é a mesma coisa de regência verbal. Verbo de ligação. Lá eu explico cada um em meia hora. Verbo de ligação. E toda vez que eu tiver um verbo de ligação, é porque ele liga um predicativo do sujeito ao sujeito. Então, aqui eu vou ter como parte importante o predicativo do sujeito. Então, aqui, povo lindo, seria a regência como análise sintática. Aí, lembrando que o verbo intransitivo, ele não pede nada. Ele não pede nada. Mas o que eu posso ter depois dele? Eu posso ter, mas não é obrigatório. Eu posso ter 2 coisas, mas nada obrigatório. É só como análise sintática. Eu posso ter aqui um predicativo do sujeito. Eu posso ter um predicativo sujeito, mas não é obrigatório, enquanto no verbo de ligação, para ser de ligação, precisa ter predicativo. Agora, um verbo intransitivo não precisa de nada, mas eu posso ter um predicativo do sujeito. Só que eu posso tirar e não faz falta. Predicativo do sujeito. E eu posso ter também, povo lindo, uma circunstância do verbo, que se chama adjunto. Adverbial. Uma adjunta adverbial, tá? Um adjunto adverbial.
O I está aqui, adverbial. Bom, então isso é a regência como análise sintática. Aí, nesse caso aqui, o que a regência como sintaxe de concordância quer? A regência como sintaxe quer que você saiba que aqui nesse vai ser sem. Sem preposição. Esse vai ser sem preposição. E esse que é indireto vai ser com preposição. Com preposição. Aí, o que vai acontecer? O que seria, na prática, a regência verbal quando ela não é análise sintática? A gente chamaria, povo lindo, de sintaxe de concordância, tá? Uma sintaxe de concordância. E essa sintaxe de concordância é considerado erro. Quando é que eu tenho um erro de regência? Quando é que eu tenho um erro na sintaxe de concordância de regência? Erro de regência, o emprego de preposição a mais, tá vendo? A menos, ou ainda uma preposição errada. Isso seria um erro de regência. Se você colocar uma preposição errada, por exemplo, a preposição é em, você colocou com. A preposição era a, você colocou para, você já sabe que é erro de regência. Ou tem a preposição e você não colocou. Então, você colocou preposição a menos. Ou não tem preposição e você colocou. Aí você errou, porque você colocou preposição a mais. Muito bem, povo lindo. Feito isto, vamos pensar aqui numa coisa. E o que seria a regência nominal? A regência nominal vai ser exatamente quando o nome, na análise sintática, né? Porque na sintaxe de concordância nós já sabemos. Sintaxe de concordância é quando o erro de regência, emprego de preposição. Aí a sintaxe de concordância, enquanto aqui nesse lado do verbo eu tenho 5 tipos, aqui eu só tenho um. Então aqui eu vou ter um nome, que vai pedir o complemento. Então aqui eu tenho um nome. Esse nome aqui, povo lindo, ele vai pedir um complemento. E quando ele pedir esse complemento, é obrigatório. Então, eu vou dizer para vocês primeiro o que é considerado nome, né? Porque assim, eu tiro o verbo. Tudo que sobra é nome. Ponto. Mas o qual vai ser desses todos que realmente que são nomes que pedem aí um complemento? Então, esses nomes aqui são... Você vai ter um substantivo, é um nome. Um substantivo. Aí a gente vai ter um adjetivo. Um adjetivo também é o nome que pede complemento. E a gente vai ter um advérbio também é considerado nome. Um advérbio. E pede complemento. É um nome que pede complemento. Um advérbio, tá, povo lindo? Então, pode ser um substantivo, um adjetivo, um advérbio. Esse substantivo aqui, que pede complemento obrigatório, é sempre substantivo abstrato. Abstrato. É aquele substantivo, povo lindo, que depende de uma outra situação para existir. Ele não tem vida própria. Por si só, ele não tem. Porque o concreto, ou ele tem, eu posso pegar verdadeiramente, ou eu tenho uma imagem, né? Aí é concreto. Por exemplo,
Fada. Ninguém nunca pegou numa fada, numa bruxa, em Deus, mas existe uma foto, uma imagem, então é concreto, certo? E abstrato, então abstrato verdadeiramente não tem uma imagem, não tem uma foto e ainda depende. Então se eu falar, por exemplo, o amor, a saudade, né, o frio, vai depender sempre de algo para existir. Não existe por si só, então é abstrato, tá bom? Então quando você tiver aí um substantivo abstrato, um adjetivo ou um advérbio. Então, substantivo, nome das coisas. Adjetivo, qualidade das coisas. E um advérbio, né, é a circunstância das coisas. Toda vez que você tiver isso aqui e eles exigirem um complemento obrigatório, tá vendo? Um complemento obrigatório. Então, o que vai acontecer aqui? Eles vão precisar, né? Eles exigem né? Eles exigem complemento obrigatório. Complemento obrigatório. Esse complemento obrigatório, povo lindo, sempre com preposição. Obrigatório e com preposição. Com preposição. Então, toda vez que isso acontecer, que você tiver qualquer um desses nomes, né? Eles exigem complemento obrigatório e com preposição, eu vou dizer que esse complemento se chama, o nome desse complemento é complemento nominal, tá? Então, isso vai se chamar, tá vendo? Complemento saber disso tudo, isso é análise sintática. Complemento nominal. Então, aproveitamos e fizemos aqui uma revisão. Complemento nominal. Não gostei desse nominal aqui, não. Povo lindo, peraí. Complemento nominal. Aqui, finalzinho. Complemento nominal. Melhorou. Complemento nominal, eu já sei que é com preposição. Então, saber disso aqui é análise sintática. Agora, o que a regência quer? Que você, ao observar a frase, corrija o erro de emprego de preposição a mais, a menos, ou se tiver uma preposição errada. Então, vamos ver como é que é isso aqui na prática? Vamos. Por exemplo, então aqui a gente tem, ó, confira o emprego de regência e corrija se necessário. Enquanto o seu amigo continua recomendando o livro de papel, o autor aderiu o livro digital. Povo lindo, o que seria aqui um erro de regência? O verbo aderir, quem adere, adere a algo. Adere a alguma coisa. Então, é verbo transitivo indireto. Tanto é que eu vou dizer assim, ó. Eu aderi ao comício. Eu aderi ao movimento. Eu aderi à passeata, à greve. Aí vai ter crase. Então, isso quer dizer que esse verbo pede a preposição a. Então, nessa frase, o erro dessa preposição é que tem o o, mas está faltando o a. Então, vai ficar aderiu ao, né, ao livro digital. Então, tá aí, corrigimos essa frase. Isso é regência. Bom, a política de cota ajuda aqueles que são aptos. Tá vendo? São aptos. Quem é apto, né?
Quem é apto, quem está apto de, povo lindo. Tá certo isso? Então, aqui eu tenho preposição errada. Nesse caso, é preposição a menos. Aqui é preposição errada. Eles são aptos a ou para. Tanto faz, os dois ficam corretos. Então, agora vocês estão entendendo o que é um erro de regência? Um erro de regência não é obrigatoriamente fazer análise sintática. Acontece que se você não souber fazer análise sintática, não tiver noção se é nome, se é verbo, aqui, por exemplo, povo lindo, é o nome que está pedindo, tá vendo? É o nome, e esse nome aqui é um adjetivo, né? Aptos. Então, já vê que você estava errado. A frequentar um curso superior e aspiram de uma vaga na universidade. O verbo aspirar, povo lindo, no sentido de desejar, almejar, ele é verbo transitivo indireto. Verbo transitivo indireto, ok? Se ele é verbo transitivo indireto, o que vai acontecer? Quem aspira, aspira a. Olha, preposição errada também, ó. Então, não é aspirar de, é aspirar a uma vaga na universidade. Então, isso aqui é erro de regência. Olha, outro verbo aqui. Ele prefere fazer cirurgia do que seguir uma dieta alimentar. Povo lindo do meu Brasil varonil, verbo que cai direto na prova. O verbo preferir, quem prefere, prefere algo a algo. Então, esse aqui é um verbo transitivo, direto e indireto. É um verbo transitivo direto e indireto. Se prefere algo a algo, então não existe esse do que aqui, ó. Tá vendo? Isso não existe. Prefere fazer cirurgia a seguir uma dieta alimentar. Nesse caso aqui, nós temos objeto direto, tá vendo? E aqui, a seguir uma dieta alimentar, objeto indireto. Então, não existe esse do que, mais do que, isso tudo tá errado. Joia? Então, tá aí. Outro verbo aqui, que é muito comum nas questões de sintaxe de regência, de concordância, em relação à regência. O verbo assistir. Assistir no de ver, de presenciar, vai ser sempre um verbo transitivo indireto. Então, eu vou dizer que ele é um verbo transitivo indireto. Se ele é um verbo transitivo indireto, povo lindo, o que vai acontecer com ele? Então, assistimos a um filme. Aí, o que está faltando? Está faltando a, porque quem assiste no sentido assistir a. Então, aqui onde tem um filme, eu tenho que colocar a um filme, né? Porque isso aqui é o objeto indireto, tá? Então, é o seguinte, então, isso aqui é regência verbal como sintaxe de concordância. Eu até fiz um pouco de análise sintática, porém, não é obrigatório você fazer análise sintática, você só precisa entender se tem um verbo que pede ou um nome que pede, bom? Mas ir pelo caminho da análise sintática também, aí, povo lindo, ajuda muito, tá certo? Certo. Então, agora eu vou mostrar para vocês uma tabela de verbos e uma tabela de nome que é o que mais cai na prova e que também apresenta algumas dificuldades. Joinha? Então, olha aqui. Então, vamos analisar. Ao analisar aqui, a gente vai ver o seguinte. Eu trouxe aqui, é claro que nós temos outros, né? Por exemplo, quem estuda comigo, seja quem está nos meus grupos de estudo gratuito, ou os alunos que estão nos meus cursos online, ou os alunos que estudam comigo nas escolas, eu tenho minha própria apostila, que é aprofundada, tem muito mais coisa, né? Mas, aqui eu coloquei um resumo dos verbos que mais caem em prova de concurso e principalmente os verbos que pedem a preposição a. Por que eu preferi esses? Porque, povo lindo, se o verbo pede a preposição a tem a ver com a crase, né? Então, cai tanto na regência, pela regência, como, por exemplo, quando a gente for para a crase. E um erro de crase é um erro de regência. Bom? Então, vamos pensar o seguinte. Tudo que tiver preposição, aqui é verbo transitivo indireto, tá? Então, eu já sei. Então, eu vou ver aqui, ó. O verbo aspirar. O verbo aspirar, ele pede a preposição a. Tá vendo? Então, eu coloquei aqui as preposições para você observar. Então, aspirar, assistir a, tá vendo? Agradar, vamos ver, querer a. Então, é o seguinte, se eu aprender esses verbos no sentido que eles exigem a preposição,
Isso quer dizer que se aparecer na prova sem preposição, sem algum outro sentido, você já vai saber que é sem. Então, por isso que vale a pena você aprender. Aí eu diria que você deveria até memorizar, porque toda vez que pedir a preposição a vai ter um sentido, né? Daí, você já vai saber que quando não for nesse sentido, não vai pedir preposição, tá? Então, observe que toda vez que o verbo pede uma preposição, isso aqui é uma questão de regência, ó. Então, olha aqui que eu coloquei para vocês, bem bonitinho, tudo pedindo o a, né? Ó. Então, tem muitos desses verbos que no dia a dia a gente termina não falando a regência correta. Então, vamos lá. Aqui, ó, verbo aspirar. Meu verbo aspirar aqui é no sentido de almejar e desejar. Então, toda vez que for aspirar, de almejar e desejar, ele já pede a preposição a, então eu já sei que ele é um verbo transitivo indireto. Verbo transitivo indireto, não é? Já bastou pedir preposição. Mas, povo lindo, se você encontrar na prova um verbo aspirar, que ele não é no sentido de almejar e desejar, aí ele vai ser verbo transitivo direto. Então, você aprende o que é indireto e o restante é direto. O verbo assistir, ó. Assistir, que assistir é um dos verbos que mais tem sinônimos, mais tem regência. Aí, seguinte, o verbo assistir, de ver, de presenciar, é a que mais aparece em prova. Então, ele também é verbo transitivo indireto. Toda vez que for ver, presenciar, e vai pedir a preposição a. Se eu não colocar, eu vou ter erro de regência. O verbo agradar, povo lindo, no sentido de satisfazer, tá? Também é verbo transitivo indireto. O verbo querer, no sentido de amar, é amar de querer bem, né? A mãe ama ao filho, a mãe ama a filha. Tem. No sentido de querer bem, eu tenho também verbo transitivo indireto. Amar, no sentido de querer, quer ao filho, quer a filha. Visar, no sentido de desejar, almejar, ele é também verbo. Eu falei que eu não ia escrever, mas estou escrevendo, né, Paulinho? Verbo transitivo indireto. Aludir. Aludir a algo, no sentido de referir. O verbo referir também é a algo. Verbo transitivo direto pede a preposição a. Ó, aderir. Aderir a algo, a alguma coisa. Também pede a preposição a. Então, tá aí. O verbo obedecer. Tanto o verbo obedecer quanto o verbo desobedecer, fiquem atentos. Fiquem super atentos, que eles pedem a preposição a. E tem muita gente fazendo isso aqui sem a preposição. Ok? Proceder a algo, a alguma coisa. Antes de realizar, também é verbo transitivo indireto. Verbo transitivo indireto. Referir-se, também eu acabei de falar. Referir-se. Antes de realizar, verbo transitivo indireto também. Pediu a preposição a. Responder a, né? A alguém, verbo transitivo indireto. No sentido de dar uma resposta, uma satisfação, né? Ansiar. O ansiar eu coloquei aqui, muita gente acha que é a. É ansiar por, tá, Paulinho? Como ele cai muito na prova, eu coloquei ele aqui e já chamando a atenção para vocês. Dizendo que ele está aqui, por quê? Porque como muita gente acha que é ansiar a, eu coloquei. Então, eu o coloquei aqui porque ele cai muito na prova. Comparecer a, também verbo transitivo indireto. Aqui nesse caso, é algum lugar. Então, aqui é verbo intransitivo, né? Porque um lugar vai dar adjunto verbal. Chegar a algum lugar também é um verbo intransitivo, mas tudo vai exigir a preposição a. Dirigir-se a algum lugar, também. Voltar a algum lugar, vai dar tudo adjunto verbal de lugar. Retornar a algum lugar, tudo vai dar verbo transitivo, mas vai exigir a preposição. Viajar a ou para algum lugar. Voltar a algum lugar. Lembra que existe também voltar de algum lugar. Mas aqui está falando para pedir, né? A preposição a.
O verbo preferir também eu falei com vocês, que quem prefere, prefere algo a algo, então não existe do que. Quem prefere, prefere algo a algo. Então, eu já sei que ele é um verbo transitivo, direto e indireto. E ele vai exigir a preposição a, tá certo? Como ele vai exigir a preposição a, então não existe do que, mais do que, tá? Então, é só o a. Pronto. Qual o verbo que tem particularidade? Ó, povo lindo. O verbo recordar, o verbo esquecer, o verbo lembrar, perdão, povo lindo, e o verbo lembrar, que tá aqui um calor, aí eu coloco o vento no rosto, tiro o vento do rosto, e aí o espirro vem, né? Bom, lembrar algo, esquecer algo e recordar algo. Se eu disser sem a preposição, ele é verbo transitivo direto. E ele é verbo transitivo direto, vai pedir, lógico, um objeto direto. O que acontece com esses verbos aqui que tanto aparecem em prova? Principalmente o verbo esquecer e lembrar. É que é o seguinte, povo lindo, esses mesmos verbos eu uso também como verbo transitivo indireto e eles não alteram o sentido. Continua a mesma coisa. Agora, o que acontece aqui? Para que esse verbo, ou esses verbos sejam verbo transitivo indireto e que peçam um objeto indireto, e esse objeto indireto, ele vem sempre com a preposição de, tá vendo? O que vai acontecer? Eu não gostei desse de, não, povo lindo, ficou parecendo até uma T, né? Não gostei, não. Então, ó, de. Vamos lá, muita calma nessa hora. Isso. De, precisa que ele venha acompanhado do pronome oblíquo átono aqui, ó. Então, se eu disser, ó, lembrar-se de algo, esquecer-se de algo, recordar-se de algo. Aí sim, então, quando eu falo de algo, isso aqui é o objeto indireto junto com a preposição de. Já lembrar algo é o objeto direto sem preposição. Os dois estão corretos e não alteram o sentido, tá bom? O sentido é o mesmo. Prova do SESP, por exemplo, adora perguntar, prova da UNEB, então você já sabe. Fica correto e não altera o sentido, só altera a regência. Deixa de ser direto e passa a ser indireto. E aí, só lembrando que esta preposição aqui, que você está vendo, tá vendo? Preposição nesse pronome oblíquo, então chama pronome oblíquo átono. Como é que eu sei que é pronome oblíquo átono? É toda vez, Paulinho, que você tem assim, ó. Eu, me. Eu, mim. Tu, te. Né? Quando eu digo te. Aí algum lugar fala ti. Ele, ela, se. Fala também si. Nós, nos. Nós, nos. Vós, vos. Vos. E eles e elas, se. Si. Tá vendo? Então, isso é pronome oblíquo átono. Toda vez que você encontrar, porque eu vou dizer eu me lembro, tu te lembras, tá vendo? Ele se lembra, nós nos lembramos. Vós, vos, né? Lembrais, lembrastes, e eles se lembraram, lembram, tá bom? Então, isso aí. Então, não muda o sentido em relação nem esse, tá? Então, ó, sem alteração sem alteração de sentido. O sentido é o mesmo. O que é que muda? A regência. Sem alteração de sentido. Bom? E para finalizar aqui essa tabela, a gente tem o verbo informar, o verbo ensinar. Esses dois verbos
Também o verbo avisar entra nesse mesmo grupo aqui. Você pode informar algo a alguém, como você pode informar alguém de algo ou sobre algo. Você pode ensinar algo a alguém ou ensinar alguém a algo. Ou seja, colocar o objeto direto tanto no algo ou no alguém, tanto faz essa mudança. Prof, mas todos os verbos são assim? Não, só alguns verbos. Dentre eles, você tem o verbo informar, o verbo ensinar e o verbo avisar também. Eu vou colocar aqui, tá? Avisar é a mesma coisa. Então, eu posso avisar alguém de algo, como eu posso avisar algo a alguém. Dá no mesmo, tá bom? Igualzinho de cima. Igualzinho. E, por último aqui, se você encontrar o verbo pagar, perdoar e agradecer, você, toda vez, é uma particularidadezinha, que você agradecer algo, vai ser a coisa, o objeto. Toda vez, né, que você for agradecer a alguém, vai ser a pessoa. Ou seja, toda vez que for pessoa, é a parte direta, tá vendo? É o objeto indireto, quando for pessoa. Toda vez que for coisa, é a parte direta. Porque esse verbo eu posso usar só ele, né? Ele separado, só ele, como eu posso usar os dois. Mas aí você tem que saber que isso cai na prova e toda vez que você pagar uma coisa, então eu paguei o ingresso. Pagar a pessoa, eu paguei ao vendedor, tá certo? Então tá aí, essa tabela não deixe de revisar, de olhar. No nosso próximo vídeo, por exemplo, os próximos, pelo menos eu vou fazer mais uns 2 vídeos aí de regência, um que eu chamo teoria na prática e outro de aprofundamento, o que é que vai acontecer? Vocês vão precisar analisar essa tabela. Precisou, vem aqui nesse vídeo, dá uma olhada, tá bom? E para finalizar a nossa aula de hoje, eu trouxe aqui para vocês as palavras, as principais palavras, as que mais aparecem em provas. Os nomes, né? Em relação ao nome. Então, você tem aqui, ó, alusão a, aparece muito, avesso a, ou por algo, ávidos por algo de algo, aptos a ou para, acesso a, alusivos a, confiança em. Aqui, povo lindo, é mais difícil a gente errar quando é a regência nominal, é mais tranquila, né? Eu só trouxe aqui para mostrar para vocês aqueles que mais caem em prova, que mais aparecem. Então, eu fiz uma pesquisa, assim, nas provas que cobram regência nominal, porque elas preferem a regência verbal. Dentro dessas questões que mais aparecem são esses verbos, esses nomes aqui. Impacto, menção, responsável, solícito, tendência, vulneráveis. Então, vulnerável A. Então, esses são os principais. E aí, eu coloquei também aqui uma tabela, que eu não preciso ficar lendo aqui com vocês, mas para quando você for fazer o exercício, você pode consultar. Essa tabela, o meu foco principal foi mostrar para vocês que aqui alguns nomes, eles exigem mais que uma preposição, tá vendo, ó? Por exemplo, se eu disser que está próximo, próximo a, próximo de, próximo para como? Próximo para acontecer, próximo de alguém, próximo à praça, próximo a mim. Então, só para dizer que alguns, eles exigem mais que uma preposição. Então, fica atento. Precisou, vem aqui nessa tabela aqui e dá uma olhada. E aí fica tudo lindo, ok, povo lindo? É lindo e lindo. Então, redundantemente falando, nós vimos, né? Aqui a regência verbal e nominal, só a parte teórica, não é isso? Vimos a parte teórica. Aí, né? Agora que vimos toda essa parte teórica, agora o que é que falta? Fazer exercício, fazer questão. Então, você já fique atento. Já acionou aí o sininho quando você fez sua inscrição, porque a prof já vai gravar o próximo vídeo, que é agora de questões, vou fazer pelo menos 2. Depois tem colocação pronominal, crase e assim sucessivamente. Daí, você já fica atento para exercitar. Aí, ao fazer exercício, você vem, tiver dúvida, volta na aula teórica, tá bom? Então, eu quero agradecer a todos vocês aqui, né? A presença de vocês, que é a razão da minha profissão, né? Eu não seria professora,
não seria povo lindo se eu não tivesse o meu povo lindo, cada um de vocês aí, tá bom? Então, muito obrigada a todos. Não esqueça de dar o seu joinha, seu ok, né, seu curtir. Compartilhe com seus amigos se achou interessante. Você já viu que é o foco realmente de prova, né, que é passar em concurso. Deixa aí alguma observação, alguma sugestão que você teve dúvida, algum elogio, o que você achar melhor, tá certo? Então, fique com Deus, um beijo no coração de vocês, fiquem em paz, aprendam bastante e até a próxima, se Deus quiser, ok? Beijo no coração. Tchau, povo lindo!